Eu sou o professor Crerlo Oliveira, da Universidade Federal de Alagoas, e hoje eu vou falar do princípio da indução finita. Essa é a quarta aula do nosso curso de iniciação à matemática. Se você ainda não viu as aulas anteriores, entre no nosso canal do YouTube, procure a playlist Iniciação à Matemática e aproveite, tá ok? Vamos lá. Então, o princípio da indução finita é um princípio muito útil em matemática. Ele serve para provar várias coisas, como por exemplo, calcular a soma dos n primeiros números naturais. Tá? Se eu quiser somar, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 até 1000, quero encontrar o resultado dessa soma, eu posso usar o princípio da indução para mostrar que ele é igual a 1000 vezes 1000 mais 1 dividido por 2. Tá? Outra coisa que você pode fazer com o princípio da indução é demonstrar determinadas desigualdades, como por exemplo essa desigualdade. 2 elevado a n é maior que n ao quadrado para qualquer valor a partir de 5. Tá? Então a gente vai ver nessa aula que o princípio da indução finita ele se aplica em vários problemas de matemática, tanto problemas que envolvem números como problemas também geométricos, enfim, uma série de problemas que podem ser resolvidos com o princípio da indução. Mas afinal, o que é o princípio da indução finita? Vamos lá. Para introduzir o método da indução finita, o que a gente vai fazer? Imagina que eu tenho uma fila de infinitos dominóis, digamos um atrás do outro, alinhados, e digamos que eles estejam próximos um do outro, de maneira que uma vez que um dominó cai, o próximo cai. Tá? Então, se eu derrubo o dominó número K, o dominó K mais 1 cai. Tá? O que acontece quando eu derrubo o primeiro? Bom, você já sabe, como você pode imaginar, todos caem. Tá? Em geral, essa analogia do princípio da indução com dominós, ela se aplica da seguinte forma. Eu provo que o primeiro dominó cai, em seguida eu assumo que o dominó késimo cai e provo que o dominó K mais 1 cai. Finalmente, eu concluo que todos os dominós caem. Tá? Esse passo de provar que o primeiro dominó cai chama-se base da indução. E a etapa de provar que se o dominó K cai, o K mais 1 cai, é o passo indutivo. Tá? E a conclusão é que todos os dominós vão cair. Bom, talvez esteja muito abstrato nesse momento o que tem a ver dominós com matemática, mas isso vai ficar claro logo a seguir. Tá? Então, o método da indução finita, como eu já falei, é uma ferramenta muito poderosa. Tá? É algo que você deve realmente aprender bem, porque isso permite você provar vários teoremas, tá? e resultados em matemática. Como é que se formaliza o princípio da indução, né, ou o método da indução? Tá? A formalização desse princípio, né, ela vem da axiomatização dos números naturais, que foi principalmente feita pelo matemático Giuseppe Peano. Ele definiu os números naturais através de um conjunto de axiomas. Tá? Um dos axiomas é exatamente o princípio da indução. Ele fala exatamente o seguinte: se A é um subconjunto dos naturais, de modo que 1 pertence a A e, além disso, todos os sucessores de seus elementos estão em A, né? Dado que K está em A, K mais 1 está em A. Então, A é de fato todos os naturais. Tá? Então, esse axioma chamado axioma de indução, né? Ele é exatamente o método de indução finita, tá? Que fala o seguinte: digamos que eu tenho uma proposição qualquer sobre o conjunto dos números naturais, que eu vou chamar de Pn. Tá? Então, seja Pn uma proposição sobre os números naturais. Por exemplo, proposição de ser múltiplo de 3. N é múltiplo de 3. Tá ok? Então, assuma que Pn0 é verdadeira. Tá? Para um certo N0 natural. Tá? Em seguida, assuma que se Pn é verdadeiro, então Pn mais 1 é verdadeiro, para qualquer n maior ou igual que n0. Tá? Então, como a gente já falou, a afirmação A chama-se base da indução e a afirmação B se chama passo indutivo. A conclusão, né, que vem do axioma da indução, é de que Pn é verdadeira para todo n maior ou igual que n0.
tá? Então, novamente, você tem uma proposição Pn sobre os números naturais, de modo que Pn0 é verdadeiro, e dado que Pn é verdadeiro, Pn mais 1 é verdadeiro para qualquer n maior ou igual que n0. Então, a conclusão é que Pn é verdadeiro para todo n maior ou igual que n0. Muito bem, como é que isso se aplica? Tá? Isso se aplica de várias maneiras, a gente vai ver logo a seguir. E antes de aplicar, vamos fazer um comentário interessante, que é o seguinte: o princípio da boa ordenação é um outro princípio, né, sobre os números naturais, que é equivalente ao princípio da indução finita. O que é que o princípio da boa ordenação diz? Ele diz o seguinte: todo subconjunto não vazio de números naturais, ele possui um menor elemento, tá? Esse é o chamado princípio da boa ordenação. Se você me der um conjunto não vazio de números naturais, ele tem que ter um menor elemento. E assumir o princípio da boa ordenação é equivalente a assumir o princípio da indução finita, tá? Ou seja, se eu assumir o princípio da boa ordenação, eu consigo provar o princípio da indução finita, e vice-versa. Se eu assumo o princípio da indução finita, eu consigo provar o princípio da boa ordenação, tá? Muito bem. A indução, ela, como eu já falei, ela permite a gente provar uma quantidade infinita de proposições, verificando apenas um número finito de passos, tá? O princípio da indução ele é usado em muitas demonstrações, e a gente vai mostrar isso com alguns problemas. O primeiro conjunto de problemas envolve calcular somas, tá? Além de calcular somas, a gente também vai provar nessa aula identidades. Vamos provar algumas identidades, algumas desigualdades, e vamos também discutir alguns problemas de divisibilidade. Vamos lá. Então vamos começar calculando quanto é que vale a soma de 2 mais 4 mais 6, etc. até 2n, tá? Então eu quero calcular a soma dos n primeiros números pares. Bom, se você está vendo isso pela primeira vez, talvez você não tenha nem ideia quanto é que vale isso, né? Isso aqui é igual a quanto? Tá? Então uma forma interessante de tentar ter alguma ideia de quanto é que é essa soma é analisar alguns valores, tá? Observe que para n igual a 1, a soma é 2, que é o primeiro par. Para n igual a 2, a soma é 6. N igual a 3 é 2 mais 4 mais 6 é 12, e assim por diante, tá? Isso nos leva a chutar, digamos assim, que Sn é igual a n vezes n mais 1. Depois de analisar alguns casos, pensar como é que Sn está crescendo, a gente deduz que a gente pode inferir que Sn é igual a n vezes n mais 1. Tá aí, agora a gente vai provar isso. Ora, vamos lá. Veja que para provar isso eu vou usar o método de indução. Então como é que eu procedo? Primeira coisa, eu provo que essa afirmação que essa afirmação aqui, Sn igual a n vezes n mais 1, ela vale para n igual a 1, tá? De fato, se n igual a 1, então S1, que é igual a 2, é exatamente 1 vezes 1 mais 1. Então está provado. E agora, ou seja, eu provei que o primeiro dominó caía, né? Eu fiz exatamente a base da indução. A minha proposição, isso aqui é o Pn, a minha proposição Pn, de novo, ela é verdadeira para n igual a 1. Agora eu vou passar para o passo indutivo. O que é que o passo indutivo diz? Ele diz o seguinte: olha, suponha que Sn é igual a n vezes n mais 1, tá? E agora eu vou provar que Sn mais 1 é igual a n mais 1 vezes n mais 2, né? Que é isso?
ou seja, n mais 1 vezes n mais 1 mais 1, que é n mais 2. Tá? De fato, quanto é que é Sn mais 1? Ora, é a soma dos n primeiros pares, tá? Mais o par seguinte, que é o 2n mais 1. Tá? Por outro lado, eu sei quanto é que vale esse número. Tá? Substituindo esse número aqui, eu tenho que Sn mais 1 é igual a n vezes n mais 1, já que eu estou assumindo por hipótese de indução que Sn igual a n vezes n mais 1. Tá? Então, Sn mais 1 é igual a n vezes n mais 1, mais 2n mais 1. Bota n mais 1 em evidência, obtenho que Sn mais 1 é igual a n mais 1 vezes n mais 2. Tá? Como a gente queria afirmar. Tá? Ou seja, eu supus que a minha proposição vale para Sn e provei que ela vale para Sn mais 1. Portanto, pelo princípio da indução finita, Sn é igual a n vezes n mais 1 para qualquer n natural. Tá? Muito bem. Vamos agora a outro problema. Vamos calcular a soma dos n primeiros ímpares. Tá? Novamente, eu não tenho ideia de quanto é que vale essa soma. Vou calcular alguns valores iniciais para ter ideia. Ó, S de 1 é igual a 1, S de 2 igual a 4, S de 3 igual a 9, S de 4 igual a 16. Então, isso nos leva a acreditar que S de n é igual a n ao quadrado. Tá? Vamos provar isso por indução. Novamente, a minha proposição ela é Pn. A minha proposição é Pn, né? Vou chamar de Pn, que corresponde à afirmação que Sn igual a n ao quadrado. Ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1 é igual a n ao quadrado. Muito bem. Para n igual a 1, não tenho que provar, né? S de 1 é igual a 1, que é igual a 1 ao quadrado. Suponha agora, né, que S de n igual a n ao quadrado, que é a minha hipótese de indução. Ora, para n mais 1, S de n mais 1 é igual a S de n mais 2n mais 1, que é o próximo ímpar. Portanto, né, eu posso substituir esse cidadão por n ao quadrado e obter aqui que S de n mais 1 é igual a n ao quadrado mais 2n mais 1, que é igual a n mais 1 ao quadrado. Assim a gente conclui que S de n é igual a n ao quadrado para todo n. Tá? Já que eu provei a minha base da indução e provei o meu passo indutivo. Né? Se a minha proposição vale para n, então ela vale para n mais 1. Vamos agora calcular a soma dos quadrados perfeitos. Tá? Vamos determinar uma fórmula para a soma dos n primeiros quadrados perfeitos. Quanto é que vale a soma dos n primeiros quadrados perfeitos? Ora, novamente eu vou analisar alguns casos menores para ter ideia de como é que essa sequência aqui n está se comportando. Tá? Então, para n igual a 1, a soma dos n primeiros números é 1, né? Vamos chamar de Sn, a soma dos n primeiros números, que n é a soma dos n primeiros quadrados. Então, observe que para n igual a 1, Sn é 1, a sequência Sn é 1, 3, aí eu somo mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, por aí vai, tá? E a sequência da soma dos quadrados está dada pelas expressões embaixo. E agora eu vou calcular quanto é que é Qn dividido por Sn. Observe que Qn dividido por Sn corresponde às frações onde o denominador é 3 e o numerador é a sequência dos números ímpares, né? Ou seja, isso está sugerindo essa afirmação, tá? Qn dividido por Sn é 2n mais 1 dividido por 3. Tá? Bom, como eu conheço, se eu provar que isso é verdade, né? Como eu conheço Sn, eu já tenho a expressão de Qn, tá? Porque, veja só, né? Como Sn
é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2, tá? E aí fica para você fazer a prova, prove isso, pare o vídeo e prove isso usando o método de indução, tá? Como Sn é igual... Aqui você tem, para deixar bem claro, Sn é 1 mais 2 até n, tá? Então, aqui eu estou usando, né? Assumindo que isso é verdade, muito bem, eu estou usando que Sn é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, para obter que Qn é igual a Sn vezes 2n mais 1 dividido por 3, ou seja, é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2, que é o Sn, vezes 2n mais 1 dividido por 3, que é igual a isso aqui, tá? Então, a minha afirmação é que Qn é igual a essa expressão, tá? Bom, isso só me permite ter um insight, né? Isso não chega a ser uma prova, porque eu estou assumindo essa coisa fortíssima, tá? Então, isso é um insight de quanto é que vale Qn. Para provar que Qn vale, de fato, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6, eu vou apelar para o método da indução. Vamos lá. De fato, quero provar que a soma dos n primeiros quadrados é igual a essa expressão. Como é que eu faço isso? Para n igual a 1, não tenho que provar, porque 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1 mais 1 vezes 2 vezes 1 mais 1, né? Dividido por 6. Isso está óbvio. Então a minha base de indução está provada. Agora, assuma que QK é igual a K vezes K mais 1 vezes 2K mais 1 dividido por 6. Assuma que QK é igual a isso, tá? Vamos provar que a minha proposição vale para K mais 1, tá? Então, provar que ela vale para K mais 1, para provar que ela vale para K mais 1, eu vou proceder como anteriormente. Eu vou observar aqui QK mais 1, que é a soma dos K mais 1 primeiros quadrados, é QK mais K mais 1 ao quadrado, tá? Portanto, como eu já, por hipótese de indução, né, eu já estou assumindo que QK é igual a K vezes K mais 1 vezes 2K mais 1 dividido por 6. Então, substituo o QK por isso e somo com K mais 1 ao quadrado. E agora eu concluo, né, a minha prova com a manipulação algébrica. Coloco K mais 1 em evidência, tá? Coloquei K mais 1 em evidência. Aí eu vou ficar com K vezes 2K mais 1, primeiro termo, mais 6K mais 1, tudo dividido por 6, tá? Bom, expando isso, simplifico, né? Ou seja, pego essa expressão aqui e faço as contas, tá? Chego à conclusão que isso aqui é 2K ao quadrado mais K mais 6K mais 6, tá? E essa expressão aqui corresponde a 2K ao quadrado, multiplicando esse com esse, mais 3K, mais 4K, mais 6, tá? Note que isso dá 7K, 2K ao quadrado mais 7K mais 6. Isso também é 2K ao quadrado mais 7K mais 6. Ou seja, essas duas coisas são iguais. Muito bem, então está provado, né? Logo, pelo princípio da indução, está provado que QK é igual a K vezes K mais 1 vezes 2K mais 1 dividido por 6, tá? Vamos agora provar algumas desigualdades usando indução finita. Muito bem. Primeira desigualdade. Vamos provar que 3 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n ao quadrado, para qualquer n natural. Bom, qual é a minha proposição? Essa daqui. 3 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n ao quadrado. Então, como eu quero provar para todo natural, eu tenho que começar a base da minha indução com n igual a 1. Tá? Para n igual a 1, isso é claro, vamos ver. Tá? Então, base da indução, para n igual a 1. Para n igual a 1, 3 elevado a 1 menos 1, 3 elevado a 0, que é 1. E 2 elevado a 1 ao quadrado é 2. Portanto,
3 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n ao quadrado para n igual a 1, né? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Vamos supor agora que Pn é verdadeiro para um certo n. Ou seja, 3 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n ao quadrado. Tá? O que eu quero provar? Quero provar que 3 elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a n mais 1 menos 1, né? Quero provar que isso é menor que 2 elevado a n mais 1 ao quadrado. Mas de fato, veja, 3 elevado a n é igual a 3 elevado a n menos 1 vezes 3, que é menor que 2 elevado a n mais 1 vezes 2 elevado a 2n mais 1. Por quê? Porque 3 é menor que 2 elevado a 2n mais 1 para qualquer n natural. Tá? O menor valor possível disso é para n igual a 1, né? Isso dá 2 elevado ao cubo, que é 8, tá? Então, de fato, 3 é menor que 2 elevado a 2n mais 1 e 3 elevado a n menos 1 é menor que 2 elevado a n ao quadrado. Portanto, né, 3 elevado a n é menor que 2 elevado a n mais 1. Assim, né, a gente provou que vale a propriedade Pn mais 1, né? Ou seja, a gente provou o passo indutivo. Qual é a conclusão? A conclusão é que Pn é verdadeira para qualquer n, ou seja, n natural. Dado n qualquer, vale isso aqui, tá? Muito bem, vamos agora fazer alguns problemas de indução. Vamos resolver alguns problemas de divisibilidade usando indução. O primeiro problema é o seguinte: mostre que para todo n ao cubo mais 2n é divisível por 3. Para qualquer n natural, n ao cubo mais 2n é divisível por 3. Tá? Próximo exemplo: mostre que a soma dos cubos de 3 números naturais consecutivos, ou seja, n ao cubo mais n mais 1 ao cubo mais n mais 2 ao cubo, é sempre múltiplo de 9. Vamos lá. Vamos provar primeiro que n ao cubo mais 2n, tá, é divisível por 3. Prova. Para n igual a 1, né, base da indução, eu sei que k1 é igual a 1 ao cubo mais 2 vezes 1, igual a 3, que é divisível por 3. Tá? Assuma que kn seja divisível por 3. Tá? Suponha que kn é divisível por 3. Ou seja, kn é 3 vezes p para algum p. Vamos mostrar que kn mais 1, que é isso aqui, é divisível por 3. Mas quanto é que é kn mais 1? Kn mais 1 é n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n mais 1. Estou simplesmente expandindo esse cubo aqui. Mais 2n mais 2. E isso eu reescrevo dessa forma. Ou seja, n ao cubo mais 2n, tá? Mais os termos que tem 3, que é 3 vezes n ao quadrado mais n mais 1. Essa parte aqui é múltiplo de 3, é um certo 3 vezes p. Logo, eu posso reescrever essa igualdade como 3 vezes p mais 3 vezes n ao quadrado mais n mais 1. Assim, kn mais 1 é 3 vezes p mais 3 vezes n ao quadrado mais n mais 1. Portanto, é 3 vezes alguma coisa. Logo, kn mais 1 é divisível por 3. Tá? Ou seja, o que, é que a gente provou? A gente provou que vale para 1. Tá? Que a propriedade Pn, que corresponde a n ao cubo mais 2n ser múltiplo de 3, vale para n igual a 1. E se vale para n, vale para n mais 1. Logo, pelo princípio da indução, vale para qualquer n. Tá? Vamos ao próximo problema, que é provar que a soma dos cubos, soma de 3 cubos consecutivos é divisível por 9. Vamos lá, como é que a gente prova isso? Primeiro vamos fazer a base da indução, ou seja, vamos provar que a minha propriedade vale para n igual a 1, ou seja, a soma dos 3 primeiros cubos consecutivos é múltiplo de 9. E de fato, ó, veja,
1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo é igual a 1 mais 8 mais 27, que é igual a 36, que é múltiplo de 9, tá? E agora, assuma que a minha hipótese, assuma que a minha propriedade vale para n. Ou seja, assuma que a alfa n, que é a soma dos três primeiros, dos três cubos consecutivos começando no n, né? Ou seja, n ao cubo mais n mais 1 ao cubo mais n mais 2 ao cubo, assuma que isso aqui seja divisível por 9. Tudo bem? Ou seja, alfa n é 9 vezes q, para algum q. Vamos mostrar que a soma desses três cubos aqui, n mais 1 ao cubo, mais n mais 2 ao cubo, mais n mais 3 ao cubo, também é divisível por 9. De fato, quanto é que é alfa n mais 1? Eu afirmo que é igual a alfa n mais n mais 3 ao cubo, menos n ao cubo. Isso, verdade, né? Porque, ó, quanto é que é alfa n? Por um lado, alfa n mais 1 é n mais 1 ao cubo, mais n mais 2 ao cubo, mais n mais 3 ao cubo, por um lado. E por outro lado, o alfa n é n ao cubo, mais n mais 1 ao cubo, mais n mais 2 ao cubo. Isso aqui é o alfa n, né? E então, para chegar no termo que aparece do lado esquerdo, basta somar n. Isso aqui não é dividido não, tá? É só o alfa n. Basta somar n mais 3 ao cubo e subtrair n ao cubo, né? Conforme a gente tinha afirmado. Então, alfa n mais 1 é de fato alfa n mais esse termo aqui. Agora, quem é esse termo? Esse termo é igual a isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque quanto é que é n mais 3 ao cubo? N mais 3 ao cubo é n mais 3 ao quadrado vezes n mais 3, que é igual a n ao quadrado mais 2 vezes 3 n, ou seja, 6 n, mais 3 ao quadrado, que é 9. Tudo isso vezes n mais 3. Portanto, isso vai dar n ao cubo mais 6n ao quadrado mais 9n mais 3n ao quadrado mais 18n mais 27, tá? Portanto, né, subtraindo n ao cubo, desaparece esse termo. 6n ao quadrado junta com 3n ao quadrado para dar 9n ao quadrado. 9n mais 18n dá 27n mais 27. Ou seja, de fato isso aqui é igual a isso, né? Botando 9 em evidência. Consequentemente, alfa n mais 1, que está aqui, né? É 9 vezes q mais 9 vezes outra coisa. Tá? 9 vezes n ao quadrado mais 3n mais 3. Tá? Então, repetindo essa igualdade aqui embaixo, a gente obtém que alfa n mais 1 é múltiplo de 9. Logo, pelo princípio, o que foi que eu fiz? Eu assumi que alfa n era múltiplo de 9 e provei que alfa n mais 1 era múltiplo de 9. Tá? Como eu já provei a base da indução, eu posso afirmar pelo princípio da indução que alfa n é múltiplo de 9 para qualquer n. Então agora a gente vai discutir uma nova forma do princípio da indução, chamada princípio forte da indução finita. Essa nova forma ela é equivalente à forma que a gente já apresentou. O que é que significa isso? Significa que tanto faz você usar o princípio normal da indução, que a gente apresentou, chamado princípio fraco, quanto usar o princípio forte, tá? Em algumas circunstâncias você precisa usar o princípio forte, mas ele é equivalente ao princípio fraco da indução. Qual a diferença entre o princípio forte e o princípio fraco? É que no passo indutivo, na hora de provar que a propriedade vale para n mais 1, tá? Em geral, você assume que ela vale para n, no princípio fraco. Já no princípio forte, você assume que ela vale para todos os k
com K menor ou igual que N, tá? Então é algo mais forte, você assume mais coisas. Você assume que PK é válido para todo K menor ou igual que N, a partir da base de indução. E você prova que Pn mais 1 é verdadeiro, usando esse fato, tá? Ou seja Pn uma proposição, tá? Para N maior ou igual que N0. Suponha que Pn0 é verdadeiro, é a base de indução. E assuma que Pk é verdadeiro para todo K menor ou igual que N e maior ou igual que N0, tá? E prove que Pn mais 1 é verdadeiro, tá? Se essas duas coisas valem, então o princípio forte da indução garante que Pn é verdadeiro para todo N maior ou igual que N0. Vamos aplicar o princípio forte da indução agora provando o teorema fundamental da aritmética. O que é que o teorema fundamental da aritmética diz? Ele afirma que todo número natural n pode ser escrito como um produto de números primos, tá? Ou seja, todo número natural n se decompõe como um produto de números primos. Na verdade, a versão mais conhecida do teorema fundamental da aritmética afirma algo mais, afirma que essa decomposição ela é única módulo permutação desses números, tá? Existe uma única forma de decompor n como um produto de números primos, tá? Exceto pela ordem que eles aparecem. A gente vai provar só parte aqui usando o princípio da indução forte, parte do teorema fundamental da aritmética. Muito bem. Vamos começar provando para n igual a 2, né? Ou seja, a minha base de indução, tá? Se n igual a 2, então 2 é igual a 2, que é o número primo, tá provado. Se decompõe como um produto de números primos, produto trivial. Suponho que a proposição vale para todos os números entre 2 e k, tá? Vamos provar entre 2 e n, tá? Vamos provar para n mais 1. Veja, se n mais 1 for primo, não tenho que provar, tá? N mais 1 igual a n mais 1. Se ele não for primo, então existe alfa e beta, tal que n mais 1 é igual a alfa vezes beta, né? Agora, alfa e beta são menores que n mais 1, ou seja, estão entre 2 e n. Portanto, eu posso escrever alfa e beta como um produto de primos e, consequentemente, n mais 1, né, que é produto de alfa com beta, é também um produto de primos, ok? Muito bem, vamos agora aplicar a indução na geometria. Bom, alguns que vamos fazer agora. Vamos provar que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é igual a n menos 2 vezes π, tá? E vamos calcular o número de diagonais de um polígono convexo também. Vamos lá. Então, o que é que vem a ser um polígono convexo? Um polígono convexo, na verdade, um conjunto é convexo, tá? Se qualquer segmento de reta que liga dois pontos desse conjunto está inteiramente contido no conjunto, tá? O conjunto C é convexo, se dado quaisquer dois pontos x e y em C, o segmento de reta que liga x a y está contido em C. Um exemplo de conjunto que não é convexo é algo desse tipo aqui. Esse conjunto não é convexo, porque se eu pegar esse ponto e esse ponto, o segmento de reta que liga esses dois pontos não estão no conjunto, não está inteiramente no conjunto. Vamos lá. Então vamos provar que a soma dos ângulos internos de um polígono com n lados é n menos 2 vezes π radianos, tá? Ora, isso é verdade, tá? Para alguns valores de n, você pode checar, né? Se eu substituir n por 3, né? 3 menos 2 é 1, vezes π dá π. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Quando n igual a 3, é π radianos. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 2π radianos, né? Que é 4 menos 2 vezes π, tá? Então, para casos pequenos, a base da indução está provada, assumindo que a gente sabe provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como é que eu
como é que eu procedo a partir daqui? Procedo da seguinte forma. Eu pego o meu polígono com N. Bom, primeiro eu vou assumir, né, por hipótese de indução, que a soma dos ângulos internos de um polígono com N lados é igual a N menos 2 vezes π, tá? Então deixa eu desenhar aqui meu polígono com N lados. Muito bem. Então, digamos que esse aqui seja o vértice A1, esse é o vértice A2, esse é o vértice A3, A4, A5, etc, etc, até o vértice AN menos 1, esse é o vértice AN, esse aqui é o vértice AN mais 1. Então, eu vou assumir que para qualquer polígono com N lados, a soma dos ângulos internos é N menos 2 vezes π. Deixa eu ver a notação para isso. Enfim, a notação que eu vou usar é, sei lá, SN, tá? A soma dos ângulos internos de um polígono com N lados é N menos 2 vezes π. E aí, como é que eu procedo? Eu procedo da seguinte forma. Eu pego um polígono com N mais 1 lados, eu tenho que provar que SN mais 1 é igual a N menos 1 vezes π. É isso que eu quero provar. Então, o que é que eu faço? Eu divido meu polígono com N mais 1 lados, que está aqui na figura, em duas partes. Em um triângulo, tá? Um triângulo A1, AN mais 1, e em um polígono com N lados. Muito bem. Portanto, né, a soma dos ângulos internos vai ser a soma dos ângulos internos desse triângulo, que é π, então SN mais 1, vai ser a soma dos ângulos internos do triângulo, que é π, mais a soma dos ângulos internos do polígono de N lados, tá? Que é N menos 2 vezes π. E isso dá exatamente N menos 1 vezes π, como a gente queria provar, tá? É isso que está descrito aqui nessa próxima página. Faz a base da indução, que é N igual a 3. Ou seja, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a π radianos, 180 graus. Assume que a minha proposição vale para N, ou seja, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de N lados é N menos 2 vezes π. E prova para N mais 1, conforme eu mencionei. Divide o polígono de N mais 1 lados em um polígono de N lados em um triângulo. Calcula a soma dos ângulos internos do polígono de N lados e a soma dos ângulos internos do triângulo, obtendo que SN mais 1 é igual a N menos 1 vezes π, como a gente queria provar. Tá ok. Vamos para o próximo problema, calcular o número de diagonais de um polígono. Vamos provar que o número de diagonais de um polígono convexo de N lados é N vezes N menos 3 dividido por 2, tá? Como é que a gente prova isso? Bom, antes de provar, deixa eu verificar isso para alguns casos pequenos, né? Para N igual a 3, o número de diagonais é 0, que é verdade, porque o número de diagonais de um triângulo é 0, né? Para N igual a 4, o número de diagonais é 2, também é verdadeiro. O número de diagonais de um quadrilátero é exatamente 2. Para N igual a 5, o número de diagonais é 5. Para N igual a 6, 9. Bom, como é que a gente vê isso? Fazendo as figuras, tá? Para N igual a 7, 14. Para N igual a 8, 20. Veja o que é que está ocorrendo. De 2 para 5 eu somo 3. De 5 para 9 eu somo 4. De 9 para 14 eu somo 5. 14 para 20 eu somo 6 e assim sucessivamente. A cada passo eu estou somando um número, unidade maior, tá? Então, veja que para casos pequenos a gente pode, né, checar na mão qual é o número de diagonais. É 2 para quadrado, 5 para pentágonos, 9 para hexágonos, 14 para heptágonos. Agora vamos provar isso para o caso de um número qualquer, n de lados, tá? Base da indução. Para n igual a 3, tá? Não tem nada a provar, tá? Porque o triângulo não possui diagonais.
Assuma que a minha afirmação seja verdade para n polígono com n lados, tá? Vamos provar que vale para n mais 1. Vamos lá, para provar para n mais 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o polígono de n mais 1 lados, né, em um polígono de n lados. Digamos que os vértices sejam A1, A2, AN, AN mais 1, tá? E um triângulo com vértices A1, AN, AN mais 1. Vou fazer uma figura aqui. Então eu tenho um polígono, vamos, o vértice aqui A1, A2, blá blá blá, A3, A4, A5, etc. até AN. E aqui eu tenho um vértice AN mais 1, tá? Então eu divido esse polígono com n mais 1 lados em um triângulo, tá? Mais união com o polígono com n lados. Então veja, quantas diagonais eu vou ter nessa figura? Eu vou ter as diagonais do polígono de n lados, né? Por exemplo, está aqui, etc. Ou seja, n vezes n menos 3 dividido por 2 diagonais do polígono de n lados, n menos 2 diagonais relativas a esse vértice, que eu vou ligar ele a... Eu tenho aqui... Eu tenho... Esse vértice vai se ligar a n menos 2 outros. Porque eu tenho n vértices que sobraram, né? Se é o vértice n mais 1, tem n vértices que sobraram. E o vértice... E o lado A1, AN mais 1 e AN mais 1, AN não vão gerar diagonais, tá? E além desses n menos 2 diagonais, eu ainda tenho uma diagonal, que é essa diagonal aqui, A1, AN, tá? Então no total eu tenho... n vezes n menos 3 dividido por 2, mais n menos 2 mais 1, ou seja, n menos 1, tá? E isso aqui é igual a quê? É igual a n ao quadrado menos 3n mais 2n menos 2 dividido por 2, tá? Que por sua vez é igual, ou seja, isso aqui é n ao quadrado menos n menos 2 dividido por 2, que é igual a n ao quadrado menos 2n mais n menos 2 dividido por 2, que é igual a n ao quadrado menos n menos 2 dividido por 2. Então esse lado igual a esse lado, provando essa igualdade, tá? Muito bem, então eu assumi que vale para n, provei que vale para n mais 1, consequentemente pelo princípio da indução vale para qualquer n. Vamos fazer mais um probleminha geométrico, tá? Que é o seguinte: calcule quantas... Suponha que você tem um reticulado com n por n pontos, tá? Então reticulado com n ao quadrado pontos, né? N por n, como essa figura. Aqui eu tenho um reticulado 5 por 5 com 25 pontos, tá? E meu problema consiste no seguinte: prove que eu posso cobrir todos esses pontos usando 2n menos 2 retas. Aliás, 2n mais 2 retas. 2n menos 2 retas. Sem tirar o lápis de papel, tá? Novamente. Prove que, dado um reticulado com n ao quadrado pontos, como na figura, eu posso cobri-lo com 2n menos 2 segmentos de reta sem tirar o lápis do papel. Tá ok? Tá claro o problema? Muito bem. Vamos provar que isso é verdade, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, vou começar fazendo para o caso n igual a 3. Tá? Para n igual a 3, eu tenho que cobrir n igual a 3. Eu tenho que cobrir com 2 vezes 3 menos 2, 4 segmentos de reta sem tirar o lápis do papel. Tá? Bom, isso pode dar bastante trabalho, né, para quem nunca atacou o problema. Se você
nunca viu esse problema, por favor, pause o vídeo e tente fazê-lo por uns 5 minutos para não perder a graça dele, né? Se você já viu, você deve lembrar da solução, tá ok? Muito bem, se você pausou o vídeo, né, e conseguiu fazer, ou não conseguiu fazer, não tem problema, você deve ter chegado a uma solução mais ou menos como essa, tá? Então eu posso cobrir os 9 pontos, começando desse vértice e fazendo esse movimento, tá? Note que o último lado é esse lado aqui. Note que o último segmento é um dos lados do reticulado 3x3, tá? E agora fica a pergunta, como é que eu posso cobrir um reticulado 4x4? Com 2 vezes 4 menos 2 pontos, ou seja, com retas, ou seja, com 6 segmentos de reta. Bom, uma forma de fazer isso é o seguinte: eu continuo meu reticulado aqui, tá? E uso mais 2 segmentos. Esse aqui eu já tinha usado, então faz parte dos 4 anteriores, e eu continuo cobrindo eu cubro o reticulado 4x4 com 6 segmentos dessa forma, ou seja, começo aqui, faço o movimento do 3, que acaba nesse lado, continuo e uso mais 2, tá? Que novamente acaba em um dos lados do reticulado. Quero cobrir um 5x5, o que é que eu faço? Continuo aqui, tá? Ou seja, eu continuo no lado que eu parei, eu continuo e completo, usando mais 2, tá? Ou seja, usando 2 vezes 5 menos 2, que dá 8, tá? Então fica como exercício você provar por indução que isso vale, ou seja, assuma que você conseguiu cobrir o reticulado N por N e usando 2N menos 2 segmentos, e que acabou em um dos lados. Prova que você consegue cobrir o reticulado N mais 1 por N mais 1 usando 2N mais 1 menos 2 segmentos. Vamos agora fazer alguns outros problemas, tá? Um deles a gente já discutiu no começo, na primeira aula desse curso, que é um problema da balança. Eu tenho uma balança de 2 pratos, né? E eu tenho um certo número de moedas e eu quero... Uma delas é falsa, é mais leve, as moedas são idênticas, tá? E eu quero... No caso aqui eu tenho 3 elevado a N moedas e eu quero achar a falsa com N pesagens, tá? Então eu tenho 3 elevado a N moedas idênticas, só que uma delas é falsa, tem um peso um pouquinho mais leve que as demais. E eu quero achar essa falsa com 3 elevado a N com N pesagens. Muito bem, usando a balança de 2 pratos, tá? Como é que eu faço isso? Bom, se eu começar com N igual a 1, né, se N for 1, ou seja, só tenho 3 moedas, eu acho a falsa com uma pesagem só. Por quê? Porque eu boto 2 moedas, deixando uma de fora. Se os pratos se equilibrarem, a falsa está fora. Se um prato descer e o outro subir, a moeda mais leve é que está na balança no que subiu, tá? Então eu consigo separar a moeda com uma pesagem só, tá? Quando N igual a 1. Assuma que eu consigo separar 3 elevado a N moedas com N pesagens, tá ok? Suponho agora que eu tenho 3 elevado a N mais 1 moedas, tá? Como é que eu vou separá-las com N mais 1 pesagens? Eu faço o seguinte, eu divido elas em 3 grupos, A, B e C, cada um com 3 elevado a N moedas, porque 3 elevado a N mais 3 elevado a N mais 3 elevado a N é igual a 3 elevado a N mais 1, tá? E aí eu boto o grupo A e B na balança. Se equilibrar, a falsa está em C. Se desequilibrar, a falsa está no prato que subiu, tá? E agora eu reduzi a minha análise a um grupo que tem 3 elevado a N moedas, né? Um dos 3, ou A, ou B ou C.
E aí eu uso N pesagens para achar a moeda mais leve, tá? Muito bem. Logo, eu consigo achar, pelo princípio de dedução, eu consigo achar a moeda mais leve com N pesagens para qualquer N. Outro problema. Suponho que eu tenho um balde com 5 litros e outro com 7 litros. Digamos que eu tenho um rio aqui e eu posso pegar o meu balde de 5 litros, encher quantas vezes eu quiser, pegar o de 7 litros, encher quantas vezes eu quiser, e eu quero separar numa bacia enorme uma certa quantidade de litros, tá? Prove que eu consigo separar qualquer quantidade maior ou igual que 24 litros, tá? Então prove que eu consigo separar, pegando vários baldes de 5 e vários de 7, qualquer quantidade maior ou igual que 24. Muito bem. O que é que isso significa? Significa que qualquer número n maior ou igual que 24 se escreve como 7 vezes algum número x mais 5 vezes o número y, com x e y maiores ou igual que 0, tá? X vai representar o número de baldes, que eu vou pegar de 7 litros, e y o número de baldes de 5 litros. Muito bem. Para n igual a 24, isso é óbvio, por quê? 24 é 2 vezes 7 vezes 2 vezes 5. Perfeito. Agora vamos assumir que eu consigo escrever um certo número n como 7x mais 7y, tá? Isso aqui é minha hipótese de indução. Quero provar, né? Ou seja, eu vou assumir que n igual a 7x vezes 7y. Quero provar que n mais 1 é igual a 7 vezes x' mais 5 vezes y'. Eu escrevi aqui 7, mas aqui é 5. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu divido em dois casos. Se x é maior ou igual que 2, então eu vou escrever n mais 1, vou escrever assim, ó, como 7x menos 2, vai ser o meu x', aqui é o meu x', mais 5 vezes y mais 3, que vai ser o meu y', tá? E de fato, porque 7 menos 2 é 14, então dá menos 14, mais 15, que dá 1. Né? Essa igualdade de fato ocorre. Tá? Agora, isso aqui para o caso x maior ou igual que 2. Para x menor que 2, eu faço o seguinte. N mais 1 vai ser 7 vezes x mais 3, tá? Mais 5 vezes y mais 4. Tá? Note que se x é menor que 2, 7x é menor que 14, tá? Portanto, na verdade, menor que 7, né? Menor ou igual que 7. Portanto, 5y é maior ou igual que 24 menos 7, que dá 17, tá? Portanto, y, né, é maior ou igual que 17 dividido por 5, que é maior que 3, tá? Então, y é maior ou igual que 4, tá? Portanto, eu posso subtrair 4 unidades de y sem problema e obter que n mais 1 é igual a 7x mais 3 mais 5y menos 4, né? Porque aqui eu vou ter 21 menos 20, dá certinho, tá? Então o que é que eu provei? Eu provei que se n é igual a 7x mais y, tá? N maior ou igual que 24, então eu posso escrever n mais 1 também como 7x' mais 7y', tá? Vamos encerrar a aula com a prova falsa de que qualquer conjunto de n bolas, todas as bolas têm a mesma cor.
tá? Vamos provar isso. Dado um conjunto qualquer de n bolas, todas as bolas têm a mesma cor. Primeira coisa, você está errado, obviamente. Dado um conjunto de n bolas, você pode ter bolas de várias cores, né? Mas eu vou provar por indução e aí sugiro que você... Vou provar por indução e sugiro que você tente descobrir o erro, tá? Então a prova é a seguinte. Muito bem. Suponha que você tem um conjunto de... Vamos começar por indução, então eu vou fazer a base da indução. Vamos fazer o caso n igual a 1. Então eu tenho um conjunto de uma bola, obviamente todas têm a mesma cor, tá? Agora vamos para a hipótese de indução. Assuma que em qualquer conjunto de n bolas, tá? Assuma que se B é um conjunto de B1, B2, blá blá blá, Bn bolas, todas têm a mesma cor, tá? Agora, pega um conjunto C que seja de n mais 1 bolas, tá? Divida C em dois conjuntos, C1 e C2. C1 é o conjunto B1, B2 até Bn, e C2 é o conjunto B2, Bn mais 1, cada um com n bolas, tá? Por hipótese de indução, C1, todas as bolas de C1 têm a mesma cor, digamos, sei lá, azul. Do mesmo modo, todas as bolas de C2, por hipótese de indução, têm a mesma cor, tá? Agora observe que, como B2 está nos dois conjuntos, por exemplo, ou Bn, então a cor das bolas de C1 tem que ser igual à cor das bolas de C2. Todas as bolas de C2 têm a mesma cor e todas as bolas de C1 têm a mesma cor. E as cores têm que ser iguais porque o B2 está nos dois, tá? Logo, as bolas de C todas têm que ter a mesma cor, provando o meu passo indutivo, tá? Onde é que está o erro disso daí? Pare e pense um pouco. Não é um erro óbvio. Se você já achou, parabéns. Se você não achou, vou lhe dar uma dica. O erro ocorre em casos pequenos. Pause novamente e tente fazer casos pequenos de n. Se você achou, parabéns. Se você não achou, vamos discutir qual é o erro. O erro ocorre quando n igual a 2, tá? Porque para n igual a 2, eu tenho que C é um conjunto constituído por duas bolas. Então C1 vai ser B1, C2 vai ser B2 e eles não têm intersecção, tá? Como eu tinha afirmado anteriormente. Muito bem, espero que você tenha gostado da aula. Se você curtiu, dê o like aí dê o joinha, se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades, tá? Um forte abraço e até a próxima.